Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é Obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós vamos iniciar o primeiro dia da campanha pela nossa nação, que iremos fazer durante 7 sextas-feiras. E hoje estamos iniciando. E não vamos desistir. Vamos seguir até o fim, para que Deus venha trazer a resposta. Cada um de nós procurando fazer a nossa parte, Deus pode nos dar a resposta que precisamos. E assim acontece com a humanidade, cada um procurando fazer a sua parte. Então vamos fazer a nossa. Vamos clamar pela nossa nação que está carente e necessitada das nossas orações, e vamos clamar por todo o universo. Amém? E a nossa palavra de hoje se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 11, a partir do versículo 11. A aliança do Senhor com Salomão. Versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu ainda vou dar prosseguimento, mas antes vamos fazer uma pausa aqui. Vocês entenderam esta mensagem? Salomão, ele construiu o templo que era ali o sonho do pai dele, de Davi, levantar uma casa para o Senhor, construir um templo da melhor qualidade possível, da melhor forma possível. Mas Deus não permitiu que fosse Davi a fazer isso, porque Davi, ele tinha as suas mãos sujas de sangue, por muito sangue que ele havia derramado em guerras. Então Deus falou que quem iria construir o seu templo seria o seu descendente, o descendente de Davi, no caso, que foi Salomão. Davi, ele preparou os materiais, ele instruiu Salomão e disse como que deveria ser feito. E deixou muitas riquezas para Salomão levantar o templo. E Salomão então foi construir o templo. E ele adquiriu muita riqueza além do que o pai deixou. Construiu os palácios, o palácio dele e outras casas mais. E em tudo que Salomão fez, ele prosperou abundantemente. E depois que ele construiu, ele fez aquela festa, e naquela festa ofereceu vários sacrifícios ao Senhor. E depois que ele fez as orações, os sacrifícios,
e que terminou tudo. Aí o que foi que aconteceu? O Senhor apareceu à noite para ele, enquanto ele estava dormindo, porque quando ele orou, ele estava ali no templo com toda aquela multidão, com todo o povo orando. Mas não foi na hora que ele estava orando que Deus veio trazer a resposta. A resposta da oração dele veio quando ele estava dormindo. Então, Deus foi e falou para ele: olha, eu ouvi a sua oração. Eu ouvi tudo ali que você fez. Como diz, eu recebi as suas ofertas. E depois diz, eu escolhi para mim este lugar. Que lugar foi? O templo que Salomão levantou, construiu para o Senhor. E depois Deus falou, se de repente parar a chuva de cair, parando a chuva, queridos, acontece o quê? A fome, porque os alimentos vêm mediante a chuva que rega a terra. Então, se de repente parar a chuva, ou seja, se aparecer a fome, ou se ordenar os gafanhotos, como peste, para consumir a terra, não como peste, mas para consumir a terra, ou seja, o devorador. E se de repente aparecer a peste entre o povo, olha só, Deus falando aqui para ele, que se de repente acontecesse a desgraça entre o seu povo, aqui é desgraça porque peste está se referindo a contaminações, a doença, mortes por causa da peste, está falando aqui da fome e está falando aqui do devorador, das portas fechadas, da calamidade. E se isso acontecesse, se aquele povo se derramasse diante do Senhor, invocasse o nome do Senhor, Deus iria sarar a terra. Foi o que Deus prometeu aqui para Salomão, que se aquele povo, ele que estava ali se chamava pelo nome, porque era o povo de Deus, se humilhar não é orar de qualquer jeito, é se humilhar e se derramar diante do Senhor, e não é reclamar, não é murmurar e não é ficar perguntando por quê, é se humilhar, se arrependendo dos pecados, de todo o mal que fez. Uma coisa é se derramar diante do Senhor só pedindo e cobrando. Outra coisa é se derramar diante do Senhor se humilhando, se prostrando, se arrependendo, pedindo perdão, pedindo misericórdia a Deus. E Deus atende quando o ser humano ele se derrama pedindo compaixão de Deus, clamando pela misericórdia do Senhor. E o Senhor disse que se o povo fizesse isso, aí Deus ouviria dos céus, perdoaria os pecados. Então Deus está deixando a entender que se Deus enviar o mal sobre a terra, é em virtude dos pecados, pela razão dos pecados que o povo comete. Queridos, a nossa nação está mais do que precisando da misericórdia do Senhor. E muitas vezes a gente ora e pede. E será que a gente está disposto a se humilhar? A se arrepender, cada um se arrepender dos seus pecados? A clamar a misericórdia de Deus para perdoar os pecados da humanidade? É disso que nós precisamos fazer. Para obtermos resultados, bons resultados, precisamos de fazer a diferença. A diferença até mesmo no nosso clamor diante do Senhor. Porque a ira do Senhor, se ele se derrama sobre esta terra, a humanidade não suporta. E para que isso não aconteça, devemos clamar a misericórdia do Senhor, pedir perdão por esta nação, pedir perdão pela população. A população toda precisa de se arrepender diante do Senhor, ao invés de blasfemarem, ao invés de dizer que não acreditam, ao invés de ficar falando mal de Deus. Porque quanto mais a gente fala, age de forma negativa a palavra de Deus, ao contrário, mais nós estamos acendendo a ira de Deus e as coisas podem complicar mais. Então vamos orar para que Deus elimine essa peste que está assolando a humanidade inteira. Aleluia! E também Deus disse que escolheu e santificou a sua casa. Aqui não é só aquele templo não, é hoje a casa de oração. A casa de oração, templo físico.
mas também a sua casa pode ser nós, que nós também somos o templo do Senhor. E quanto àquele templo que construiu Salomão, tem mais aqui, versículo 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Queridos, Deus fez uma promessa para Salomão, mas Salomão também teria que cumprir a parte dele. Eu pergunto, vocês sabem se Salomão cumpriu ou não? Não. Salomão não fez o que Deus mandou fazer. E a ira de Deus se acendeu sobre aquele templo? Sim, se acendeu, e aquele templo foi todo destruído. Depois foi reconstruído de novo. Mas ele foi incendiado, foi queimado, porque aquele povo não fez o que Deus mandou, não quiseram saber de obedecer a Deus, mas também sofreram as consequências. E eu sempre falo aqui, nas orações, aqui nos clamores que a gente tem feito, nas reflexões, a gente sempre tem mencionado isso, que aconteceu com aquele povo naquela época, para servir de lição e de exemplo para nós hoje, para que a humanidade entenda que com Deus não se brinca. As coisas de Deus têm que ser sérias, tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que haver obediência, porque estamos comprando briga com Deus. E não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos se humilhar e se prostrar diante do Senhor e clamar a sua misericórdia, porque Ele tem o poder de solucionar tudo, mas Ele quer uma posição do ser humano também. Então vamos agora unir a nossa fé e clamar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante desta palavra, Senhor, que acabamos de ouvir, Senhor. Não é fácil, Pai. Não é fácil para a humanidade, Senhor, andar na obediência, obedecer os teus estatutos, Senhor. Porque muitos corações têm se pervertido, meu Deus. Muitos corações têm transgredido a tua lei. Muitos, Senhor, que conheceram a tua palavra, que conheceram a tua ordem ainda hoje, Senhor, se desviaram e vivem na vida errada. Imagina aqueles que nem sequer tomaram conhecimento, meu Deus. Por esta razão, Senhor, o pecado tem enchido e contaminado a terra, mas tu tens o poder para purificar a terra, Senhor. Tu tens poder, Senhor. Por isso, Pai, eu me humilho diante de Ti, me prostrando e clamando a Ti, Senhor, pela nossa nação, clamando a Tua misericórdia, clamando o Teu amor, Senhor, para que Tu venha nos tratar não segundo nós merecemos, porque se olharmos, Senhor, para a humanidade, Senhor, merece o castigo. A humanidade merece a condenação. A humanidade merece a peste. A humanidade merece também, Senhor, a devoração. A humanidade merece, Senhor, os estragos e os danos. Mas quando nós olhamos para Ti, Senhor, e arrependemos do nosso pecado e clamamos, Senhor, a Tua misericórdia pela nossa nação, Senhor, nós sabemos que nós temos chance, Pai, de que o quadro seja revestido, porque a terra está contaminada, mas Tu tens o poder para purificar. Tu tens o poder para tocar no coração. Senhor, existe muitas pessoas perversas que têm transgredido, que têm profanado, Senhor. Mas eu clamo a Tua misericórdia, perdoa, Senhor. Perdoa para que a humanidade não sofra as consequências. Porque, Senhor, nesta humanidade existe também aqueles que são luz. Existe aqueles que praticam a justiça. Existem aqueles, Senhor, que creem em Ti, que confiam em Ti, Senhor. E que contam contigo, Pai.
Então eu te peço que tu não permita, Senhor, que aqueles que procuram andar na justiça, aqueles que são inocentes e aqueles que são indefesos, venham sofrer as consequências causadas pelos transgressores, pelos perversos, pelos profanos, por aqueles que se posicionaram como os teus inimigos. Não permita, Senhor. Mas tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dos cristãos, tenha misericórdia daqueles que são luz, tenha misericórdia dos inocentes, dos indefesos, tenha misericórdia dos injustiçados, tenha misericórdia daqueles que são humilhados, tenha misericórdia, Senhor, dos necessitados, tenha misericórdia, Senhor, desta população, porque a maior parte são carentes e necessitados de Ti. Tenha misericórdia, Senhor, e não permita, Senhor, que os perversos transgressores venham causar os danos, as malignidades, Senhor, na vida da maior parte da população. Pai, eu clamo a Ti para que Tu venha sarar a nossa nação, venha sarar o nosso país, venha tocar nos corações para que haja conversão, para que haja libertação, para que haja transformação, para que haja mudança, Senhor, e assim receber a paz que necessita. Enquanto Salomão andou na obediência, fazendo o que te agradava, ele prosperou em tudo. E o povo vivia em paz, feliz, e tudo que eles faziam, eles eram bem-sucedidos, por isso tiveram grandes conquistas, porque andaram na obediência. Mas a partir do momento que aquele povo se rebelaram contra Ti, Senhor, sofreram as calamidades, não permita que isso venha acontecer na nossa nação. Porque apesar da nossa nação ter tantos corações perversos, mas ela é uma nação cristã, Senhor. Aqui o nosso país não é uma nação pagã e ela precisa mais do que nunca da Tua misericórdia. Então venha ter misericórdia da nossa nação e venha sarar a nossa terra, Pai. Pelo Teu poder que eu te peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, receba seu milagre e toma posse da sua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Deus abençoe.